No momento, nós damos início à coletiva de imprensa com o presidente Justiniano França, presidente dessa casa, da Casa Legislativa. Nós estamos na 17ª legislatura, final do primeiro semestre, e o presidente Justiniano França vai fazer um balanço desse primeiro semestre dos trabalhos produzidos pela Casa da Cidadania. Presidente, bom dia. Bom dia a você, Joilton, a todos vocês da imprensa. Com muito prazer, mais uma vez, que recebemos a todos vocês e queremos estar à disposição para que a gente possa exatamente fazer esse balanço desse primeiro período, desse primeiro semestre, desse início de legislatura, né, que acho que é importante darmos essa satisfação à sociedade. O microfone, Adilson Simas, o microfone aí sem fio à disposição para que os colegas possam fazer as suas perguntas. Quem seria o primeiro? Bom dia, Caroline Dias, do site Bahia na Política. Justiniano, principalmente agora no final das sessões ordinárias, as principais críticas que o Legislativo Feirense recebeu é em relação à quantidade de projetos aprovados pelo Executivo, que, pelo que a gente está vendo aqui, é metade do número de projetos aprovados pelos vereadores. Críticas também em relação à aprovação recorde. O que é que você tem a falar sobre isso? Na verdade, todo início de governo, seja ele municipal, estadual ou federal, é quando o Poder Legislativo recebe a maior gama de projetos, visando exatamente adequar a estrutura administrativa para que possa acompanhar todas as propostas que o candidato, na época de campanha, colocou para a sociedade. E todos os projetos que vieram para casa até o momento foram nessa linha de viabilizar exatamente as propostas que o Executivo tem na linha para que a administração pública possa andar e resolver os grandes problemas que tem a nossa cidade. Eu gostaria de convidar o nosso líder do governo, o vereador Carlos do Peixe, para ficar aqui do nosso lado. Dando sequência, o diretor do jornal Grande Bahia, Carlos Augusto. Bom dia, presidente Justiniano França. Lhe parabenizo pelos trabalhos desenvolvidos pelo senhor e pelos demais vereadores. Esse é um poder que tem relevância e importância para a sociedade, porque aqui é onde todas as importantes questões recebem maior debate. Dito isso, eu gostaria de lhe perguntar com relação ao aprimoramento de leis. Por que esta Câmara não tem tido o cuidado, por exemplo, de debater a questão da lei de uso do solo em Feira de Santana? Por que esse poder público não tem tido o cuidado de fiscalizar as ações do governo municipal no sentido de que seja cumprida a lei, por exemplo, de recuo na Avenida Getúlio Vargas de 4 metros. Recentemente, uma empresa construiu um prédio e destruiu a calçada, colocando a rampa. A lei de acessibilidade nessa cidade não é respeitada. E esta Câmara tem um dever de ser um contraponto ao Poder Executivo. Eu também gostaria, ainda nessa sequência de questionamentos com relação à lei, por exemplo, este poder público, assim como os demais poderes em Feira de Santana, estão no centro da cidade e não possuem vagas para estacionamento das pessoas que queiram se dirigir a ele, dos cidadãos que queiram apreciar as sessões legislativas. Por que essa questão ainda não foi debatida, não foi colocada uma lei no sentido de fazer com que isto fosse devidamente regularizado? Para exemplificar ainda mais, citando o setor privado, o prédio, o edifício Jorge Leal, que foi lançado pelo empresário Edson Piaggio, tem 155 vagas para 141 unidades comerciais. Ou seja, se todas as pessoas forem de carro para o prédio, sobrarão 14 vagas para visitantes.
Este não é um problema apenas do Jorge Leal, como de outros edifícios que estão sendo edificados no centro de Feira de Santana. No momento em que o país vai às ruas e questiona os políticos com relação ao aprimoramento das leis, este poder parece estar surdo. São esses os questionamentos, presidente. Eu acho que, em relação à questão do uso do solo, também nós precisamos receber as denúncias. Os profissionais que eu conheço da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que fazem justamente essa fiscalização e que dão autorização, são profissionais que são altamente criticados por cumprir a legislação. Porque são rigorosos. Outro dia uma pessoa me fazia um questionamento: como é que a prefeitura permite que uma pessoa não abra mão de 10 centímetros de um recuo, porque não 3,90 metros, e exigia que fosse os 4 metros, né? Agora, o centro da cidade está sem espaço. O que nós precisamos avançar, e nós vamos, e essa casa inclusive aprovou recentemente um projeto que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo junto à Caixa Econômica para, primeiro, contratar uma empresa que prepare um projeto, e acho que até inclusive no próximo sábado talvez já saia essa licitação, para elaborar o projeto do BRT, porque cidade nenhuma deste mundo ela consegue viver do transporte individual, né? Ela tem que ter um transporte de massa, de qualidade, para que as pessoas se dirijam ao centro da cidade, deixando seus veículos em suas residências e usando o mínimo possível. E é isso que Feira de Santana hoje precisa. Eu estava olhando uma estatística: Salvador tem 25 veículos para cada 100 habitantes. Feira de Santana tem 28. Então nós temos mais veículos circulando no centro da cidade do que Salvador. Então é o momento de Feira de Santana pensar muito nisso, porque as áreas são pequenas, existe no Código de Obras exatamente o número de vagas que tem que deixar reservadas, né? E a gente não pode aí pensar que equipamento nenhum, porque o preço desse equipamento, se nós pensássemos em reservar, como você colocou, 141 vagas, não foi isso? E para 155 vagas para 100 e comece. Não vai estacionar. Aí imagine, se ampliasse o número de vagas de estacionamento, com certeza o custo desse empreendimento ele vai ficar muito mais alto. Não quero aqui defender o empresário, mas vai ficar inviável o custo desse empreendimento. Cabe agora a ação do poder público facilitar o acesso dessas pessoas ao centro da cidade, e nós acreditamos que nesses próximos 3 anos isso vai acontecer com a melhoria do transporte urbano no nosso município. O Guto, por favor, use o microfone, por favor, para... Presidente, só para complementar, quando o senhor fala que fica mais caro, já se cobra em Feira de Santana mais caro do que em São Paulo e do que em Salvador. É um dos metros quadrados mais caros do país. E as pessoas têm comprado, né? E as pessoas têm comprado. E o problema tem ficado para a sociedade que não compra. Uhum. Colega Cazumbá. Bom dia, Berinaldo Cazumbá, da Rádio Transamérica. Bom dia para os colegas aqui, radialistas e jornalistas. Presidente Justiniano França, pegando esse gancho com relação ao transporte público, o senhor falou aí com relação ao BRT. Foi anunciado pelo governo municipal a implantação desse transporte modal aqui na cidade. Mas isso aí, pelo que a gente observou, é coisa para cerca de 3 anos, lá ao final do governo, para ele ser implantado efetivamente aqui na cidade. Mas falando do transporte hoje, atual em Feira de Santana, a gente sabe, quem pega transporte, quem já pegou e quem acompanha a cidade, sabe que nós temos um transporte deficitário.
a Câmara de Vereadores, uma das pautas dos manifestantes é com relação ao transporte. CPI do transporte não depende somente do senhor, mas de toda a Casa Legislativa. Essa CPI vai acontecer se depender do senhor aqui em Feira de Santana, no Legislativo Feirense? Bem, eu não participei do processo do requerimento, nem como autor, nem assinando a CPI. Eu faço a seguinte avaliação. Nós precisamos melhorar o transporte até chegarmos ao ideal que é o BRT. Né? O que aconteceu com o transporte coletivo em Feira de Santana? Quais são as nossas mazelas? Tá? Nós temos que analisar isso com muito cuidado, mas com muita eficiência, para que o cidadão ele possa ter, mesmo nesse modelo atual, uma qualidade no serviço. Tá? Nós precisamos ter a frota atualizada, que não estava. Tá? O Poder Público Municipal, o Executivo, começou a fazer a retirada dos carros que estavam com tempo de vida útil vencido. Não tirou mais porque a população ficaria mais prejudicada ainda do que já está. Começaram a chegar novos veículos e precisa ampliar mais ainda para poder exatamente a melhoria do transporte. Dos ônibus. Foi anunciado pelo prefeito que precisa, além disso, a questão dos horários. Eles precisam ser mais respeitados pelas empresas, né? A fiscalização da prefeitura, ela tem que ser mais eficiente nisso, e a gente precisa, com a ampliação da frota, diminuir acabar com o clandestino no nosso município, que é algo que, com certeza, tem interferido. No dia de hoje, já foi publicado, inclusive pelo Poder Público Municipal, pelo Executivo, uma comissão que vai avaliar, temos pessoas membros da OAB e da universidade, que vai avaliar exatamente o custo da passagem no município de Feira de Santana. E eu entendo, se essa passagem começar a cair, a gente começa também a diminuir o clandestino na cidade. E aí a importância para se ampliar cada vez o transporte de massa é quando você consegue diminuir essa frota da cidade. Quanto à questão da CPI, eu entendo que ela não vai simplesmente ser colocada sem uma proposição. Vamos fazer uma CPI do transporte coletivo. Baseado em quê? O que é que eu tenho que eu posso apresentar de regularidade para que seja avaliado? A gente não pode chegar aqui e dizer, vamos abrir uma CPI do transporte coletivo para a gente passar anos e mais anos, né, buscando os sete dos anjos. Nós precisamos ter, Berinaldo, uma prova concreta, ou pelo menos indícios de alguma situação que venha a ser realmente avaliado. O que não aconteceu nos dois requerimentos apresentados. Presidente, inclusive os manifestantes falam, inicialmente, na época da licitação do transporte, que eram, se não me engano, 4 empresas. Logo depois, hoje só existem 2. Né? Um dos indícios poderia também ser isso aí. Não, eu não lembro disso. Não eram 2, não. 4? Se eu não me engano, 3 ou 4 que ganharam a licitação para explorar o transporte. Hoje são 2. Realmente eu não lembro dessa questão desse quantitativo de empresas que participaram da última licitação. Mas isso, como você coloca, não era alvo do requerimento. Dando sequência à entrevista coletiva de imprensa, o jornalista Tayuri Reis, Rádio Sociedade, programa Rotativo News. Obrigado, Joelton. Bom dia a todos. Em nome do presidente Justiniano França, eu cumprimento a mesa e cumprimento a todos. Presidente, meu questionamento vai em relação ao governo e oposição. No que diz respeito a como o senhor avalia a relação do governo e a bancada de oposição, apesar de não termos nenhum vereador aqui da oposição, já que tivemos 24 projetos aprovados por unanimidade na casa. Olha, a oposição é oposição em qualquer lugar desse país, mas ela tem que ser... Quero convidar o vereador Wellington a sentar aqui do nosso... Zé Carneiro, já lhe liguei até hoje cedo, preciso falar com Vossa Excelência. Sente aqui do nosso lado.
faz parte da mesa. A oposição, ela não é oposição à cidade, ela é oposição ao governo. Isso demonstra que, quando os projetos foram aprovados por unanimidade, a oposição entendeu que esses projetos estavam na linha de atender exatamente às necessidades da cidade. Tá? Eu simplesmente rejeitar o projeto porque é do governo, da mesma forma nós, que somos vereadores de governo, não podemos rejeitar um projeto de um colega da oposição, porque ele é da oposição. Nós temos que avaliar se esse projeto, ele realmente vem para beneficiar a população, e aí a gente aprova, não porque ele é de oposição. Tem determinados momentos no Poder Legislativo que se marca posições. Né? Lembro que na legislatura passada, a bancada do governo decidiu passar um momento rejeitando tudo da oposição, porque tudo que a gente colocava, os vereadores da oposição na época reprovavam. Então, projetos nossos, então vamos fazer uma questão política. Aí fizemos isso, depois sentamos e ajustou. Tá? E faz parte do legislativo isso. Agora, aprovar por unanimidade não quer dizer que se rendeu ao governo, tá? E sim que os projetos eram importantes para a cidade, tanto é que a oposição assim aprovou. Ou seja, o senhor acredita, então, que o prefeito José Ronaldo não encontrou dificuldades para a aprovação dos projetos do Executivo aqui na casa? Olha, mesmo naqueles que têm maioria, eu tenho falado sobre isso, quando as pessoas falam que existe rolo compressor, eu não conheço parlamento nenhum no mundo que tenha maioria que não aprove projeto do Executivo. Governo federal, governo do presidente Lula e agora da presidente Dilma, quando você vê uma base composta de vários partidos, não é porque simplesmente aquelas pessoas ligadas àqueles partidos são competentes, não. São competentes, mas ele precisa no Congresso ter uma maioria, porque senão não aprova seus projetos. E aí faz a composição, tá? Vem para a base governista, e aconteceu isso no governo federal, aconteceu isso no governo do estado, para que dê a condição do governo aprovar os seus projetos no legislativo. No legislativo. Então, a maioria vem na linha de permitir que o governo tenha facilidade na aprovação dos seus projetos. No caso da Câmara de Feira de Santana, o governo já entrou com a maioria. Já nós tínhamos 17 vereadores que participaram da campanha do prefeito Zé Ronaldo e, não, 17 não, 16. E 2 entenderam que era importante para eles e para a cidade fazer parte da base e estão na base atual. Avisando os colegas da imprensa, na mesa, o líder do governo, Carlito do Peixe, também o vereador Wellington e o vereador José Carneiro, que compõem a mesa diretiva. Caso algum dos senhores queira fazer alguma pergunta a algum desses vereadores, principalmente ao líder do governo, estejam à vontade. A colega... pode apertar à vontade, tanto Zé Carneiro como como líder do governo, está aí, viu? Esqueci um pouco do presidente, né? Mas a colega do programa De Olho na Cidade. Bom dia a todos. Apesar da unanimidade... Seu nome? Deise. Deise. Isso. Apesar da unanimidade do Executivo em relação à aprovação dos projetos, a oposição reclamou muito a respeito do tempo de discussão, que era muito curto. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Também faz parte. Faz parte. Eu, pelo menos, não tenho a obrigação de votar nos projetos porque estou na direção da mesa. Mas tenho cuidado de ler todos os projetos. Todos os projetos. E quando eu tenho dúvida, eu vou exatamente nas secretarias que aquele projeto tem uma ligação direta. E está aqui do meu lado um vereador de governo que, em vários momentos, chega aqui do lado e fala aqui... eu li todinho, tá certo? Passei a noite lendo, tá? Eu quero entender isso aqui, tá certo? Então, quando o projeto vem em regime de urgência, tá? Existe um limite, uma diminuição do tempo de tramitação da proposta. A comissão, ela tem um tempo menor para avaliar e entregar os seus pareceres. As discussões aqui vêm também num tempo menor, mas todos nós recebemos esses projetos. Agora, reclamar que não teve tempo,
também faz parte da oposição. Como também alguns membros parlamentares ligados ao governo fizeram esses questionamentos, tá? E depois, em alguns momentos, nós sentamos, demos algumas justificativas aqui através do líder do governo e os projetos foram aprovados. Mas isso vai acontecer, se for dado um tempo de 10 dias, vai acontecer isso, se for dado um tempo de 1 mês, vai acontecer isso. E alguns vão até dizer assim, ó, a gente precisa trazer a sociedade para discutir aqui dentro. Eu estou aqui representando a sociedade, porque a sociedade me otorgou, né, através do voto, esse poder para representá-la. Ok, obrigada. Companheira Dilson Simas? Não? Sim, e muito bem aqui, ó, só me ajudando, o nosso vereador Wellington, nosso terceiro secretário, disse, ó, o importante dizer que o regimento da casa não foi atropelado. Pode ter sido rápido, mas sempre respeitando o regimento da casa. Oswaldo Cruz, do site Rota da Informação, bom dia a todos. Já registrei aqui a plateia, né? Uma coletiva muito bem prestigiada. Agradecer ao chefe da Ascom, Joilton Freitas, pelo convite ao nosso site e participar dessa coletiva. Eu tenho, em relação aos projetos, presidente, eu tenho 2 que eu destaco para que a gente possa esclarecer. Primeiro, que os projetos aqui aprovados influenciam diretamente na transformação da vida da população feirense. E um do Executivo nos chama a atenção, e aí eu quero chamar a atenção do líder do governo, como trata essa questão do projeto que criou 6 bairros em Feira de Santana, sem a população direta envolvida nesse caso, não foi ouvida e nem debatida, nem discutida esse assunto. A gente está vendo aí hoje manifesto como fica o Legislativo diante principalmente da população rural de Feira de Santana, que se sente invadido do seu direito. A outra questão é projeto de lei de autoria do vereador Pablo Roberto, em menos de 6 meses, uma lei revogada, uma lei recente, que é a lei do toque de acolher do vereador ex-vereador Luiz Augusto de Jesus Lulinha. Aí eu direciono essa pergunta para o vereador José Carneiro Rocha, se não fica, logo no primeiro mês, um revanchismo político, tanto assunto para se debater, um projeto que anula uma lei recém-criada. Essas são as 2 primeiras perguntas. E a terceira eu vou deixar para a mesa, porque aqui vocês não percebem, mas nós da bancada de imprensa percebemos como o Legislativo vai fazer para controlar um revanchismo que está cada vez mais crescendo dentro da Assembleia, aliás, da Casa da Cidadania, que vocês não percebem que são entre os assessores dos vereadores. Nós da imprensa percebemos isso, quando um vereador está se pronunciando, aí ficam os assessores, um não gosta de A, outro não gosta de B, gera um revanchismo, que eu estou vendo a hora de nós da imprensa ter que partir ali para separar os embates. Eu queria saber como o presidente, a mesa, vai tratar essa questão do revanchismo entre os assessores que ficam ali nas galerias e o projeto do Executivo e o projeto do Legislativo. No que se diz respeito, pela primeira vez, Oswaldo, alguém me fez essa colocação em relação aos assessores. Eu nunca tinha percebido essa situação. Acho que quem está ali, que faz parte da assessoria do vereador, vai estar torcendo mesmo, vibrando pelo vereador, e quando alguém questiona o outro, talvez ele venha na linha de fazer a defesa, mas cabe ter sempre com ordem e com decência. Vou estar mais atento a isso, para que a gente possa estar conversando com os vereadores, porque, na verdade, a gente não quer nenhum tipo de inimizade ou de algum tipo de ação que venha permitir um atrito entre os assessores. No que você fala em relação à lei que criou os bairros, é uma coisa interessante. Acho que o Poder Executivo, a Secretaria de Planejamento, de Agricultura, precisa dar mais esclarecimento à população, mas a gente precisa também, quem leu, como eu li, tem algo que é importante, que inclusive a legislação dá toda essa condição. O que é que eu vi ontem de manifestação, inclusive uma senhora chorando muito, porque ela estava preocupada que ela ia perder a aposentadoria rural dela. Se eu tiver, e infelizmente eu não tenho, uma fazenda no centro de Feira de Santana, né, nessa área aqui, fosse uma fazenda e fosse minha atividade seria uma atividade agrícola. A pessoa não perde o benefício por morar na zona urbana ou na zona rural. Ela tem um benefício pela atividade que ela exerce.
Então, se aquela senhora, ela tem naquela região uma propriedade, que ela tem uma atividade agrícola, tá? Ela vai permanecer com o benefício dela. Agora, a gente não pode perder de vista que o programa Minha Casa Minha Vida avançou. Avançou, e quando você chega ali, depois do cemitério João Batista, está descendo ali as casas do programa Minha Casa Minha Vida, né? No aeroporto 2, o Santo Antônio, o condomínio Minha Casa Minha Vida Santo Antônio, já está ali encostado no Rosário, em Jaíba. E você precisa da zona urbana para dar exatamente a condição de moradia para essa população, que é diferente da questão da zona rural. Diferente da zona rural. Agora, todo o questionamento não foi pela criação do bairro, foi uma preocupação se estava ou não perdendo os direitos da atividade agrícola, que a atividade agrícola permanece independente de estar ali, zona urbana ou não. Dando sequência, agora... Sim, não, só um minutinho, que ele fez um outro questionamento a uma lei de Pablo, mas não entendi por que passou para Zé Carneiro. Mas tudo bem. Eu queria dar meu bom dia a todos e a todas. Inicialmente eu queria dizer que não existe nenhuma possibilidade da gente agir com revanchismo. Os problemas existentes entre Zé Carneiro e Lulinha é público e notório. Lulinha não gosta de mim e eu não gosto de Lulinha. Agora, na questão toque de acolher, que eu acho que entendo que foi maquiada, que o nome não é esse, é toque de recolher mesmo. Deu 10 horas, tem que recolher, alguém menor não pode ficar na rua. Não é uma lei aplicável em Feira de Santana. O juiz José Brandão tentou aplicar isso em algumas cidades do interior, cidades pequenas, exemplo de Pequetá, Santo Estevão e outras cidades menores. Conseguiu êxito, que eu entendo, na base da pressão, na base do autoritarismo. Em Feira, o juiz da época, juiz da Vara da Infância e Juventude, Dr. Walter Ribeiro da Costa Júnior, se manifestou por diversas vezes contrário à aprovação da lei. E a gente tem ouvido pessoas diversas também contrário à manutenção de uma lei que na verdade não existe na prática, existe apenas no papel. E aí, diante disso, o vereador Pablo Roberto, entendendo que é uma lei inconstitucional, que proíbe as pessoas de ir e vir, apresentou o projeto e eu pedi para ser coautor. O fato de ser coautor é objeto de perseguição a ex-vereador? Eu entendo que não. Se eu sou vereador nessa cidade, eu tenho livre-arbítrio para tomar minhas posições, assinar o que eu entendo e defender o que eu achar que devo. Não é por isso, pelo fato de tomar algumas posições contrárias a alguém que não gosta de mim, e a recíproca é verdadeira, quero afirmar, que estaria perseguindo alguém. Mania de perseguição tem que acabar nas pessoas de cidades como Feira de Santana. Tem uma questão importante, que é uma prerrogativa do vereador revogar qualquer lei. Isso é fato. Não é propor a revogação da lei. Se vai ser aprovado, é uma outra questão. Agora, inclusive, é objeto nosso. Feira de Santana tem mais de 4.000 leis. E eu estou tentando fazer um trabalho para ver quais são as leis que não têm aplicabilidade. Não é justo que a gente tenha um cabedal de leis na cidade e essas leis não venham a ter aplicabilidade. Esta lei em questão tem uma coisa interessante, que não é alvo do Poder Legislativo Municipal. Tá? Determina que a polícia, não diz lá se é militar ou se é civil, acompanhe a Guarda Municipal no cumprimento da lei. Eu não tenho competência, enquanto legislador municipal, de dizer qual vai ser a ação da Polícia Militar ou da Polícia Civil. Então, esta lei, além do que foi questionado pelos vereadores, e tem um mistozinho de inconstitucionalidade. Dando sequência, agora o colega... Aliás, tinha. Paulão, Caldeirão do Paulão. Fique à vontade, colega. Bom dia a todos, saudar a mesa em nome do presidente Justiniano França,
todos nós colegas aqui, funcionários. Parabenizar mais uma vez o colega e vereador Justiniano França. Ia falar do colega ali, você fica me juntando aqui por quê, rapaz? E o cara que fica me chutando aqui, igual a gente, Diogo. Mas parabenizar Justiniano. Eu sou Paulão do Caldeirão, da TV Caldeirão, do site Caldeirão do Paulão, por essa iniciativa louvável. O presidente tem acertado muito, tem administrado a Câmara com sabedoria, não é? O Justiniano França, e está de parabéns. Mas, presidente, às vezes, quando a imprensa ela agrada o vereador, a imprensa ela é boazinha. Quando a imprensa fala a verdade, ela está querendo dinheiro, ela está persuadindo, ela está ameaçando o vereador. E tem que acabar com isso na Câmara de Vereadores, porque os vereadores não são intocáveis. O político ele se elegeu para receber elogios e para receber críticas. E tem que aprender a conviver com isso. E nós também, da imprensa, criticamos e aprender também a receber as nossas críticas. Por exemplo, uma sessão especial dessa aqui, que o senhor organizou aqui, para fazer a prestação de conta dos projetos que foi aprovado, para mim é de uma importância muito grande para a sociedade feirense. O senhor está apresentando aqui o que foi aprovado durante 6 meses, era para estar aqui todos os vereadores, a mesa era para lhe respeitar mais e estar presente, toda a mesa presente aí, já que faz parte da mesa diretiva, está todo mundo presente aí do seu lado, claro, no meu ponto de vista. E outra coisa, presidente, algum vereador, o senhor, a mesa, tinha que elaborar um projeto para acabar com a igrejinha de vereadores que fica aí fora, que ganha muito bem e que não participa das sessões, fica conversando, atendendo os eleitores lá, quem quer que seja. Eleitores não, os assessores, que fica fazendo seus servicinhos, e em vez de estar aqui na Câmara, uma boa parte ficam aqui, trabalhando, e outros que igrejinha, e outros que nem vêm à Casa Legislativa, a maior parte do tempo é com atestado. Isso já é vezeiro. E tem que se mudar, o movimento está vindo agora para as ruas, é importante, e isso é uma vergonha. E se for para dar nome aqui, nós vamos dar nome. E outra coisa, presidente, já está na hora de acabar com esse passeio aqui, que a Casa Legislativa fica fazendo esses congressos, para muitos congressos desses, para vereador ir passear. E já está na hora de acabar e esse dinheiro desses congressos investir em outra coisa na Câmara Municipal. Por exemplo, investir em mídia para divulgar a Câmara Municipal, investir em outras coisas, investir no próprio salário do servidor. Porque o que a gente vê é farra, é foto, é vídeos de pessoas nessas viagens com fanfarra. Isso é uma vergonha. E a gente podia até da imprensa divulgar. Será que quando a gente divulgar imagens, fotos de coisas que acontecem nesse congresso, a gente vai ser processado porque o vereador tem a sua imunidade parlamentar? Eu acho que está na hora da Câmara de Vereadores amadurecer mais e discutir a mesa e seus vereadores e poder o próprio colega respeitar um ou outro. Essa é a minha opinião, eu sei que alguns não vão gostar, mas esse é o ponto de vista, e o Caldeirão é assim mesmo. Quem gostar, gostou, eu peço desculpa se ofendi alguém. Paulão, eu vou começar pela sua última. Eu esse ano não viajei ainda, tá? E gosto de participar de congresso. Eu não conheço nenhum vídeo, não sei se o senhor tem, de algum vereador de Feira de Santana fazendo farra. Agora, a Câmara vai bancar, eu não posso bancar a sua, agora quero lhe convidar a ir a um congresso desse que a gente vai, para o senhor conhecer, né, como é o congresso. Outra coisa. Já ficou comprovado aqui, principalmente, eu vou dar nome, a vereadora Cíntia Machado, que ela nem viajou para o Congresso, ficou aqui. Então isso já foi comprovado. Se a gente for falar nisso aí, vai virar um escândalo, se a gente for nomear isso aí. Outra questão, em relação a... faz parte do Legislativo, e aí uma coisa interessante. Quando você coloca que o vereador, ele está aqui fora, ele atende ao assessor e atende também a imprensa. Muitas vezes a pessoa está no programa aqui e fala assim, ó, fora o pessoal da bancada, muitas vezes aqui fora nós somos chamados para dar uma entrevista porque o programa vai começar às 11 horas. Não, mas eu estou colocando que também a gente atende a imprensa. A gente também atende a imprensa.
E isso não é igrejinha. É uma questão que a gente percebe que, às vezes, pode ter até exagero. Eu quero convidar o deputado Fernando Torres, que está aqui com a gente, aqui na... Né? Pode... E podem também apertar o deputado, viu? Então, faz parte. Eu acho que na vida o que a gente não pode cometer são exageros. Tem momentos que eu acho que nós cometemos exagero nessas nossas saídas, mas muitas vezes são necessárias e os momentos são adequados. No momento da fala, talvez não me interesse ouvir o que o colega está falando, mas a gente tem que estar aqui, é obrigação nossa participar da sessão, a gente tem que fazer isso. Nós temos os nossos gabinetes para atender, temos que ter cautela, e como você já percebeu essas questões, mostra que as pessoas estão atentas a tudo isso e precisamos repensar algumas questões. Dando sequência. Das viagens que nós falamos e da falta de vereadores que faltam, principalmente sessões especiais e outras coisas. Eu falei... Principalmente a mesa que não está presente aí toda. Pronto, tudo bem. Das viagens eu falei. Eu acho que os congressos acontecem, todos participam. Eu não conheço, tá? Nesse período nosso aqui, desconheço alguém que não tenha participado. Em relação à questão da mesa, se tem alguém culpado aqui, sou eu. Porque quando nós projetamos a coletiva, nós vamos ter uma programação logo após, eu não convidei os vereadores para participar da coletiva. Todos que estão aqui estão de forma voluntária, não foi não foi um convite. Quanto às questões das sessões especiais, a maioria tem participado, não tem aquela obrigação de participar, mas na medida do possível tem participado, porque nós temos tido muitas sessões, além das ordinárias. Todas as semanas nós temos tido sessões especiais ou, às vezes, sessões solenes que temos tido a participação de muitos vereadores. Dando sequência à coletiva de imprensa, avisando aos colegas que é uma coletiva de imprensa e não uma sessão especial. E pedindo ao colega Ed Santos, ou Ed Carlos, que faça a sua pergunta. Lembrando aos colegas que nós temos mais 5 minutos para encerrar a coletiva, ok? Bom dia, presidente Justiniano. Bom dia aos outros vereadores, ao deputado federal Fernando Torres. Minha pergunta vai ser rápida. Eu sou do programa Jornal da Povo, na Rádio Povo, no comando de Carlos Lima. Ultimamente, a vereadora Eremita, ela concedeu a entrevista que ela se arrependeu de ter votado no projeto da CIP. Ela disse que nem leu o projeto e nem recebeu o projeto. A mesa não está passando a cópia dos projetos do Poder Executivo e outros projetos para os vereadores, porque ela concedeu a entrevista dizendo que se arrependeu de ter votado no projeto e que nem leu o conteúdo do projeto. Outros vereadores também concederam entrevista em outras emissoras de rádio, também falando o mesmo, que não leu o projeto, não recebeu cópia do projeto, que o projeto foi a toque de caixa, chegou do Executivo. E a população clama pelo fim desse recesso. Os estudantes, quando coloquei a matéria na rádio e outros profissionais, a população vem sempre ligado para as emissoras, cobrando o fim do recesso aqui na Câmara, que seria importante acabar com o recesso e discutir os temas importantes da cidade. E outra pergunta é questão de vários temas importantes para a cidade. A Câmara tem só discutido política. Um do partido do DEM, outro do PT, outro de oposição, outro do governo. Mas vários assuntos da cidade não são discutidos aqui na Câmara. Assuntos de mais importância. Só era isso. No que diz respeito à entrevista da vereadora, ela não colocou que não recebeu. Ela disse que não leu. Tá? Porque todos recebem e nós temos um protocolo para isso. Então, e os outros vereadores que você coloca aqui, deu entrevista. Não, recebe antes. Projeto executivo se recebe antes. Tá? Pode até alguém dizer assim, o tempo foi curto, mas se recebe antes. Ninguém recebe no dia da votação. Né? Em relação ao recesso, é uma discussão que tem sido travada em vários poderes legislativos desse Brasil, inclusive aqui, tá? Mas é uma questão que precisa ser tratada com todos os vereadores. O que a gente precisa entender
é que recesso não é férias. Vereador não tem férias, tá certo? E a Câmara continua funcionando no período de recesso, tá? Nós vamos ter, na próxima quarta-feira, uma reunião da Comissão de Infraestrutura e Urbanismo com a liderança do movimento que está nas ruas. E essa comissão é composta de vereadores e vamos estar no período de recesso. Vamos ter na próxima sexta-feira, que vamos conversar com todos os vereadores, e aí a proposta deles é que nós temos uma reunião aberta com todos os vereadores e mais os manifestantes, os líderes, não? E faremos isso no período de recesso. Então, não quer dizer que atividade legislativa, o que não acontece apenas são as sessões ordinárias e especiais, mas o vereador continua à disposição da sociedade, não só nos seus gabinetes, e quando convocado para qualquer ação. Assunto de importância. A gente não vai aqui tentar dizer a cada vereador o que é que ele tem que se pronunciar, mas discordo de você. O que tem sido mais tratado aqui são questões de interesse da sociedade, tá? Da saúde, como o Cléris Andrade, a questão da obstetrícia, a questão da seca. Os temas que têm sido mais tratados aqui são questões, pode até estar sendo tratado de forma política, mas assuntos de interesse da cidade, e não questões partidárias. Muito pouco nós temos visto aqui as questões partidárias. Dando sequência, o colega Adilson Simas, e é com ele que nós vamos encerrar a última pergunta, que já estamos encerrando a coletiva de imprensa. Pega o outro microfone, aqui, colega, por favor. Alô. O outro. Alô. Senhores vereadores, senhores presidentes, senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar o presidente pela iniciativa. Uma iniciativa louvável. Aproxime mais o microfone, colega. Até porque é muito importante a gente se encontrar de vez em quando para tratar das questões da cidade. Eu não vou fazer nenhuma pergunta. Estou aqui porque queria fazer apenas uma proposta ao presidente, uma sugestão, se for possível, que vai ser difícil, inclusive. Até 1979, na Feira de Santana existia uma condecoração na Câmara, que era o título de cidadão feirense. Em 79, com a implantação da Comenda Maria Quitéria, surgiram outras. Hoje a Câmara tem 26 condecorações. Para mim, tanto faz, não tem nenhum problema. O grande problema é o seguinte, senhor presidente, é que todas as pessoas laureadas certamente teve mérito. Se não tivesse mérito, não teria o autor da proposta, muito menos o voto do plenário. Mas a grande incoerência, e essa é a minha sugestão, é que depois que essa pessoa dá um título, uma condecoração, uma medalha, uma emenda, no dia da sessão, se essa pessoa não tiver competência para trazer amigos e admiradores, ele vai ficar aqui só com o autor da proposição, o presidente da casa. É uma vergonha, desculpa a expressão. Quer dizer, não sei se o senhor vai ter condição de fazer com que essas pessoas venham. Ou então que eles digam logo assim, eu não vou votar porque eu não ouvirei. Porque não basta votar, basta prestigiar, mostrar a elegância da casa na hora que recebe o condecorado. Porque eu já estive em sessão aqui de pessoas conhecidíssimas da cidade, como todas que vocês condecoram, outras legislaturas condecoravam. Eu não vejo nenhum vereador, a gente conta do dedo, um. Geralmente o presidente, primeiro na sessão da gestão do caminho primeiro, do caminho do peixe, meu amigo, no caso da Thaís, estava ele sozinho e o autor da proposta. E, se não me engano, o vereador Roberto Coutinho, que era muito difícil. Mas vou falar, parece que o deputado vai querer falar. Essa questão eu queria deixar para cá. E resolver novamente meus parabéns por iniciativa. Espero que até que um dia se resolver, porque essa possibilidade que já foi duas coisas. Eu cheguei lá, eu ouvi meus colegas falar, porque o pessoal
Eu agradeço as palavras e entendo que o que você colocou em relação às honrarias serve de reflexão. E em alguns momentos já tem sido questionado, inclusive de forma muito dura, pelo vereador Wellington Andrade, tá? Mas é algo que nós precisamos repensar e na próxima mudança, reformulação de regimento que acontecer, a gente precisa pensar um pouco nisso. Por exemplo, Salvador tem 2 honrarias, né? O título de cidadão soteropolitano e a comenda Tomé de Souza, né? Ô Ricardo, eu queria o microfone aqui para passar para... O presidente, me permita também aqui responder ao jornalista Adilson Simas. Adilson, todos os senhores que acompanham aqui as sessões sabem que eu sou o que mais cobro. A presença do vereador nas diversas sessões, as ordinárias, as especiais, as solenes, as especiais. Sou o que mais cobro. Portanto, sou também, me perdoe os colegas, o que mais compareço. Eu desafio aqui, nós temos a relação da lista de presença aí, tem um vereador que tenha participado mais do que eu. Se não me falha a memória, faltei apenas 3 ou 4. De 26, não foi, presidente? 3 ou 4. E fiquei feliz quando ontem um radialista da Rádio Sociedade, se eu não me engano foi o nobre amigo ali, que questionou a minha ausência aqui ontem. Ontem eu não estava. Luiz Santos. Questionou. Cadê o vereador Wellington que mais cobra? Eu não fiquei triste com a crítica, não. Fiquei feliz. Eu digo, estão percebendo a minha ausência. Talvez não tenham percebido dos outros 16. Ontem aqui só tinham 3 ou 4. Perceberam a minha. Eu fiquei feliz com a cobrança. Mas eu estava numa audiência com o prefeito, propondo, dando sugestões ao governo dele. Na PPP, no PAA e outras atividades administrativas que ele vai adotar. Eu estava dando sugestões e despachando com ele, como é normal de quem faz parte da base do governo. Mas, então, Adilson, a sua colocação é pertinente e eu sou um dos mais críticos dos meus colegas. E olha que eu sou corporativista por excelência, mas sou um dos mais críticos aos meus colegas na questão da ausência das votações. Não concordo quando não votar porque não pode estar presente, porque quando a gente vota, a gente nem sabe qual vai ser a data da entrega da entrega da Láurea. Mas, como eu sei que a coletiva está encerrando, o deputado vai fazer aqui ainda uma participação, vai fazer uso da palavra, mas eu quero aqui registrar as palavras de Humberto Cedrais, que a imprensa feirense é uma imprensa que cobre os trabalhos da Câmara gratuitamente. Faz uma propaganda da Câmara, porque todos os dias estão aqui cobrindo os trabalhos e dando ênfase e registrando para a sociedade tudo que é desenvolvido aqui. Então, em função disso, eu quero parabenizar os senhores da imprensa pelo trabalho sério e ético, embora não é uma coisa total, porque sempre um ou outro se destoa, e o vereador Isaías de Diogo criticou aqui um radialista que vem para cá colher a entrevista e pedir o jabá, mas é um só, não existem dois, é apenas um que se destoa, mas tem que separar o joio do trigo. O radialista é o senhor Ferreira Júnior. Inclusive, usa o nome de uma colega, e a colega já disse que vem aqui nessa casa para dizer que ela não tem nada a ver com isso. Pois bem, mas parabenizá-los. Os senhores têm sido um papel importante na vida da cidade, na vida da Câmara e na vida dos vereadores. Portanto, encerro minhas palavras aqui, parabéns aos senhores da imprensa, e pedindo que se mantenham nessa linha de divulgar, porque a sociedade feirense precisa tomar conhecimento das ações desenvolvidas aqui nessa casa. Obrigado a todos. Vereador,
Vereador, um momento. Olha, lembrando, gente, que nós já estamos encerrando, não vamos abrir mais para perguntas, exatamente porque o horário encerrou, nós começamos, o horário era 8 horas da manhã, já passamos do nosso tempo, vamos passar a palavra que o vereador Beldes se manifeste, logo depois o deputado federal Fernando Torres, e aí o presidente faz a sua colocação final e encerramos a coletiva de imprensa. Bom dia a todos da imprensa, bom dia aos colegas presentes aqui na mesa, o deputado Fernando Torres, e dizer que nosso trabalho de oposição aqui tem sido um trabalho, como nós nos colocamos desde o primeiro momento que assumimos aqui, tomamos posse, que seria uma oposição responsável, uma oposição coerente, uma oposição que estaria debatendo, uma oposição que estaria aqui colocando, acima de tudo, o interesse popular, e não o interesse do partido, não o interesse da casa, justamente para que a gente pudesse fazer um trabalho em consonância com todos os colegas. Haja vista que hoje nós temos aqui a minoria, eu, o vereador Alberto Neri e o vereador Pablo, que somos uma minoria, mas que temos uma boa convivência com todos os vereadores da bancada governista, haja visto do grande respeito que nós temos por eles e eles por nós. É claro que dentro da ideologia partidária e dentro da ideologia política, nós temos, claro, divergências, temos pensamentos diferentes, e nós temos as nossas posições que nós colocamos aqui claramente para cada um que nós conversamos nos bastidores e para todos que estão nos ouvindo pela internet, pelas rádios, pela televisão, nós nos colocamos na tribuna e colocamos a nossa posição aqui, divergindo de algumas situações da própria casa. Eu não me sinto amassado pelo rolo compressor, porque quando ele vem eu já estou preparado para ser amassado. Mas tem sido dessa forma, eu já estou amassado, já cheguei aqui amassado, mas tem sido dessa forma mesmo que tem tratado. Até porque, e já foi colocado por vereadores da base governista aqui, que tem acordos com o prefeito, que o executivo tem interesse de aprovar alguns projetos, e os projetos, quando chegam aqui na casa, chegam pré-aprovados. Já chegam pré-aprovados, essa aqui é a verdade. E colocando dessa situação, a gente debate, quer levar a discussão, mas acontece que não tem. Mesmo aqueles projetos que são colocados como prioridades e não como caráter de urgência, são aprovados como urgência. Eu quero fazer um questionamento aqui, é o seguinte: hoje, pela manhã, no programa Acorda Cidade, eu vi a entrevista do prefeito colocando sobre a questão da urbanização de algumas localidades que hoje são zona rural. Hoje já não são zona rural, que o projeto já foi aprovado, a lei já entra em vigor, a partir daquela data que foi aprovada. Então já são urbanas. E eu colocava aqui na casa o seguinte: as comunidades foram ouvidas, o pessoal da Mantiba já se manifestou contrário a isso. Aquele pessoal estão perdendo alguns benefícios que são direcionados justamente para a zona rural e não foi colocados para eles. O prefeito fez elencou uma série de desenvolvimentos, mas não disse o que é que isso vai realmente ser benéfico na vida cotidiana daquelas pessoas. Não disse. A Constituição Bosch foi muito feliz quando colocou uma série de penas que eles podem ter de benefícios da zona rural, que são projetos federais, projetos estaduais, e o prefeito disse que garantiria a manutenção desse projeto. Ele não pode garantir porque não são projetos municipais. Então, assim, a sociedade tem que estar muito atenta a essas situações, porque aquilo que parece bom, as palavras de quem está colocando, na verdade não é, porque se fosse bom, na verdade, teria todo um trajeto antes, uma propaganda de que estaria fazendo, e que as pessoas teriam realmente noção de que seria bom. Uma coisa que é colocada para ser aprovada, aqui usando a metáfora, nas escuras, não pode ser bom, como está sendo colocado. Então, o que eu levantei no último discurso que eu coloquei aqui, é que a Câmara tem aprovado projetos de interesse do Executivo e não de interesse do povo. Essa que é a verdade. E a gente precisa ter responsabilidade e colocar isso. Eu queria também chamar a atenção da imprensa, em algumas, não todas, mas em algumas situações, é que quando qualquer projeto que é aprovado aqui, a CIP foi aprovada, a TLL, a TLF, outros projetos foram aprovados aqui, coloca que os vereadores aprovaram o projeto, a Câmara aprovou o projeto, e é de fato, a Câmara aprovou o projeto, os vereadores aprovaram, por encaminhamento do Executivo. Mas eu queria que fizesse a ressalva de quem aprovou e quem não aprovou. Muitas vezes não colocam que os projetos que foram aprovados, o vereador Pablo, o vereador Beldes e o vereador Nery sempre estão votando contra. E dá a parecer quem está
ouvindo, quem está do outro lado do rádio, de que são todos vereadores. Muitas vezes fui encontrado na rua e fui interpelado porque no programa diz que os vereadores votaram. Você votou? Eu falei, não votei. E tenho como comprovar, e aí eu peço, e faço essa pela imprensa, para que faça sempre essa ressalva, para que a gente possa discutir. E colocar aqui que a divergência é uma situação normal, né? É uma situação normal. Né, os vereadores da bancada governista têm a sua divergência, têm as suas inclinações, têm a sua ideologia para estar aprovando, mas eu gostaria que a casa, hoje, senhor presidente, e fazendo esse convite, essa proposta, que a gente possa mesmo discutir o projeto, elucidar e esclarecer para a sociedade o que é que realmente nós estamos aprovando, leis que vão interferir diretamente na vida do cidadão, para bem ou para o mal. Então a gente precisa ter mais esse cuidado de estar discutindo e elucidando realmente os projetos aprovados aqui na casa. E só dizer, parabenizar ao presidente Justiniano, que tem feito uma gestão realmente democrática e feito essa interlocução, salvo o rolo compressor. E assim passamos a palavra ao deputado. Presidente, me permita aqui uma colocação. Olha, houve algumas críticas sobre essa questão do tempo, dos projetos, silêncio na lei. Eu já informei ali no púlpito, ali na tribuna, e quero ratificar agora. Em nenhum momento eu dei qualquer voto sem ter lido na íntegra os projetos. Agora, observe, eu faço parte da bancada do governo. Eu tenho algumas ferramentas. Por exemplo, já chegou aqui um projeto do governo que eu discordei. Ao invés de votar contra, eu fui ao líder, pedi um adiamento de posse do projeto, fui no executivo onde nasceu o projeto e mostrei aonde estavam as incongruências ou a discordância, a minha discordância. O projeto foi alterado. Nesse interim do adiamento, o projeto foi retirado e veio outro projeto. O que é que eu não quis? Causar um desgaste ao governo que eu faço parte. Mudei o projeto, mostrei aos secretários interessados no projeto que o erro ou a inconstitucionalidade foi alterado, veio um projeto novo e foi aprovado. Sem eu causar desgaste ao governo que faz parte. Mas eu li, eu usei a ferramenta que eu disponia no momento. Não foi nenhum nem dois. Agora, esses outros projetos, que às vezes podem ser polêmicos e tal, votei, mas li todos, porque recebi com antecedência e disponibilizei parte do meu tempo para leitura e entendimento. Então, eu aqui quero discordar com as pessoas que não teve tempo, li. E quando algum que eu discordei, eu usei a ferramenta própria, pedi o adiamento e mudei o que a gente queria mudar. Ok, passamos com a palavra o deputado Fernando Torres. Bom dia a todos, bom dia, presidente da Casa, Justiniano França. Quero saudar todos da imprensa aqui em nome do chefe cerimonial Joel Freitas, presidente, todos amigos, conheço de longas datas. Eu gostaria de falar sobre a presença em sessão solene, que nosso amigo Adilson Silas falou muito bem, e que eu tive aqui na Câmara de Vereadores, estive na Assembleia Legislativa e agora estou na Câmara Federal. Estive nas três casas. Todas as três casas estão o mesmo problema. Até porque eu comecei a analisar o porquê que o vereador, deputado estadual e federal não vai para a sessão, e de certa forma com certa razão também, porque o papel dele ele já fez. Ele já aprovou o projeto de Almaria. Ele já aprovou a Almaria. Ele já fez o papel dele. E o momento de receber a Almaria é um momento de festivo, um momento de festa. Eu vou até comparar o casamento na igreja, que todos os parentes têm que estar, todos os amigos, parentes têm que estar, e a festa logo adiante, né, a recepção. A festa vai aquele que tem um tempo para ir, que quer participar da festa. E o principal é estar na igreja e estar aplaudindo os casados na igreja. Aqui o principal, tanto aqui como na Câmara Federal, como na Assembleia Legislativa, é aprovar aqui. O vereador tem que estar aqui durante a sessão, durante as votações, tem que estar presente. Eu acho, a minha opinião é essa. Eu era contrário, eu tinha essa opinião antigamente, quando eu era vereador, mas quando eu fui para a Assembleia Legislativa, lá é a mesma coisa.
coisa, e agora a Câmara Federal é pior ainda. E lá cada um vai para o seu estado, cada um vai para o seu estado. Então é isso. E eu vou mostrar uma insatisfação minha. Fiquei triste quando eu cheguei na Câmara e vi a Câmara fechada dessa forma. Eu acho, Justina, que você errou em passar esse tapu na Câmara, que aqui é a casa da cidadania, aqui é a casa do povo de Feira de Santana. Eu acho que você errou. Se o povo quebrar a Câmara, o povo está quebrando o que é dele. O povo não vai fazer isso. Eu fui na manifestação anterior, não houve quebra-quebra nenhuma. Não houve. Feira de Santana está de parabéns. Feira de Santana mostrou ao Brasil, mostrou um exemplo de Feira de Santana como fazer uma manifestação pública. Não houve uma briga, não houve discussões, houve sim aquela vontade de acabar com a PEC 37, que era para acabar mesmo, viu? Aquela vontade de acabar com nossas férias, que tem as férias muito longas, né? Tem que diminuir mesmo, viu? A vontade de diminuir o transporte coletivo, o preço da passagem do transporte coletivo, tem que diminuir mesmo. Então, o povo está certo no que está fazendo, viu? E a Câmara errou feio em fechar a casa da cidadania. Aqui é a casa do povo, aqui o povo tem que vir para aqui, tem que estar debatendo. Você está de parabéns em chamar a imprensa, debater os assuntos da Câmara. A Câmara, estou elogiando também em chamar a imprensa, essa imprensa de feira que é uma das melhores do país. Viu? A Câmara Federal não tem a cobertura como Feira de Santana tem. Eu sempre falo que quando nós fazemos algum discurso na Câmara Federal, fazemos discurso para 1% da população brasileira. A TV Câmara, só 1% da população brasileira é que assiste a TV Câmara. Feira de Santana, os vereadores de feira, quando faz algum discurso polêmico aqui, quando faz algum discurso de que o povo de feira é para ouvir, viu? Mais de 50% ou 60% da população de feira escuta os vereadores de feira. Então, parabéns, Justiniano, em chamar a imprensa, essa imprensa que a audiência é grande. A Rádio Bahia de Feira é uma potência, os blocos de feira é muito bem acessado. Então, parabéns. Não era isso que eu queria falar, viu? Parabéns em chamar a imprensa e eu quero mostrar a minha indignação em ter fechado a Câmara, que aqui é a Casa da Cidadania, é a casa do povo de Feira de Santana. Um abraço a todos, um abraço a todos os amigos presentes, um abraço aos vereadores, um abraço a todos os presentes. E passamos assim. Vereador, vereador Carlinhos Peixe, líder do governo, vai dar uma palavra para depois encerrar. Senhor presidente, em seu nome e do deputado Fernando Torres, saúde a mesa, dos meus colegas, saúde toda a imprensa aqui presente e demais pessoas que acompanham essa entrevista. Em nenhum momento o prefeito José Ronaldo mandou projetos para essa casa e que tem a intenção de prejudicar a população de Feira de Santana, ao seu povo e à cidade que ele administra pela terceira vez como prefeito de Feira de Santana. Vejo que as matérias questionadas em urgência é uma permissão que o prefeito tem, por lei, de mandar em regime de urgência quando as matérias é para tramitar em regime de urgência. Há espaço para discussão, sim. O vereador usa os instrumentos, tanto do governo da oposição, para essa discussão mais ampla, não tem usado. Vou dar exemplo. Se vem regime de urgência e aprova, o presidente aqui coloca em discussão e votação urgência, uma vez aprovada, entrou em urgência. Qual é o papel dos vereadores que discordam da matéria? Mesmo porque quando a matéria chega na casa e tem um protocolo, cada vereador recebe uma cota, uma cópia da matéria. O que cabe o vereador ler. O tempo é curto? 24 horas, 48, 15 dias, 10 dias, tem matérias que chega a isso na casa. Ler e tomar conhecimento da matéria. Discordando da matéria, mesmo sendo da base, ou como faz a oposição, eles têm como pedir adiamento da matéria, fazer emenda com regime de urgência, 7 assinaturas, colher as assinaturas para abrir a discussão. Quando é aberta a discussão pelo presidente da casa, em discussão se manifesta e discute alguns vereadores. Aí tem o procedimento, se quiser abrir uma discussão maior, apresentou uma emenda com 7 assinaturas. Baixa-se as comissões, tem mais uma semana para continuar lendo e entendendo e discutindo a matéria.
Não é que a casa não permita isso e a matéria não venha para não ser discutida. É procedimento que nós, parlamentares, temos que usar. Aqueles que quiser abrir uma discussão maior ou ganhando mais tempo, use desse expediente, que é um expediente legal. Quando se referimos, estava se discutindo a ampliação de bairros, nós vimos e falamos aqui como discussão no dia que se aprovou o projeto, ampliando a zona urbana de Feira, se fazia necessário, se faz pela administração. São alguns conjuntos residenciais novos que chega a Feira, sai do espaço já urbano que já está ocupado, não tem área livre a não ser a área rural em volta da cidade, precisa ser legalizada num ato de lei aprovada por essa casa, para que esse condomínio receba essa estrutura pública do município, além da energia, da pista, da água, da legalização do ato, para que a prefeitura ofereça a parte dela de serviço. Pessoas dessa região vão ser prejudicadas, como vão ser prejudicadas? Porque quem mora numa chácara e vive daquela chácara, nesses espaços, está ali como um produtor rural. Ele pode ter mais casa, criar porco, galinha, fazer plantações, vender os seus produtos, é produção da zona rural. Mas se tem um morador só e mora, ele não vive da produção rural, porque ele produz o quê se ele só tem uma casa para morar? Ele ganha de algum lugar, ele é funcionário de alguma empresa, ou ele vende os seus dias para perceber os seus recursos, receber o seu dinheiro para a sua produtividade e a sua sobrevivência. Então, a intenção do prefeito é melhorar. Essas pessoas é carente no momento de mais informações, sim, deve ser por parte da prefeitura divulgado que essas pessoas não serão prejudicadas e não foi a intenção do prefeito e não será, porque o prefeito que está no terceiro mandato, fazendo uma gestão que encontrou essa cidade com uma série de dificuldades, e a ela está apresentando sugestões, anunciado um pacote de obra de aproximadamente 56 milhões de reais para investimento dessa cidade. Esse prefeito não está pensando em prejudicar essa cidade e muito menos essas pessoas que vivem dela, da zona rural, dos povoados, dos distritos e dessa sede. Gente, quem pensa assim, pensa numa feira melhor e assim pensa o José Ronaldo. Parabenizo o presidente por essa iniciativa excelente, parabenizo todos que estão aqui na mesa, o deputado Fernando Torres e a imprensa, mais uma vez, um abraço a vocês como sempre, falando para que o povo escute e julgue quem aqui trabalha por eles, que são os vereadores de Feira de Santana. Obrigado. E assim passamos a palavra para o presidente da casa, o vereador Antes de encerrar, eu só queria fazer um contraponto rapidinho, 10 segundos. É o seguinte, o vereador Carlito do Peixe, meu amigo aqui, graças a Deus, somos amigos, se não fosse, mas ele coloca que existem instrumentos na casa, existem realmente. Um requerimento para adiamento, uma solicitação de adiamento, um requerimento, uma emenda, tudo mais. Só que precisa de 7 assinaturas, 7, somos 3 da oposição. Os outros 4 são da parte governista que a gente precisava. Eles não vão assinar. Então nós temos aqui os instrumentos que nos limitam. Né? Haja vista aí a CPI que 7 assinaram, mas 3 já retiraram. Então tem a orientação, claro, para não se contrapor a qualquer projeto que venha do Executivo. Me permita rapidinho dizer que, será que alguns colegas meus de bancada vai na imprensa e diz que está descontente, é hora de apresentar o seu descontentamento fazendo parte do que diz o meu colega Vário. Obrigado. Presidente Justiniano França, para encerrar. Eu quero, assim, antes de encerrar, Fernando, em relação à PEC, eu até falei aqui no dia de quarta-feira e participamos de uma audiência pública na UFES, e o deputado federal Fernando Torres disse que tinha uma dúvida se tinha assinado ou não para tramitar, que era normal, mas que não tinha assinado, mas tinha se manifestado contra, que votaria na PEC 37, votaria contra a PEC 37 desde aquela época. Então, o voto de Fernando não foi em função das manifestações que aconteceram. Já desde aquela época já tinha se manifestado, inclusive disse, se votasse naquela semana, passaria a PEC. Passaria a PEC. Em relação aos tapumes, Fernando, foi exatamente por conta de tudo que aconteceu nesse país. Né? Feira de Santana deu uma demonstração de muita civilidade. Não teve, exatamente nas manifestações, vândalos envolvidos. E era essa a nossa preocupação. Agradecer a vocês e dizer que estaremos sempre aqui à disposição, mesmo nesse período de recesso, e queremos continuar pensando a feira e trabalhando pela nossa cidade. E quero convidar todos a tomar um cafezinho aqui, um suco aqui ao lado. E assim encerramos a coletiva de imprensa com
a mesa diretiva da Câmara, 17ª legislatura, primeiro semestre. A todos e a todas, muito obrigado e aguardo vocês para a próxima entrevista, se Deus quiser. Um abraço.